Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O que deveria ser apenas mais uma partida decisiva do Campeonato Brasileiro, envolvendo dois gigantes do futebol nacional, transformou-se em um cenário de intensa tensão nos bastidores. O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, marcado para ocorrer em Belo Horizonte, ganhou contornos polêmicos após recomendações do Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, para que a partida fosse disputada com torcida única. O motivo? Uma tragédia que deixou um torcedor morto e 17 feridos em outubro, em um confronto entre organizadas das duas equipes na rodovia Fernão Dias. Diante dessa recomendação, o Palmeiras se posicionou de forma contundente. Em nota oficial, o clube paulista manifestou sua discordância, argumentando que uma decisão dessa natureza penalizaria injustamente o Verdão e seus torcedores. A diretoria alviverde afirmou que recorrerá à Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para buscar uma solução que garanta a presença de seus adeptos no estádio. Essa postura do Palmeiras reflete não apenas o momento decisivo da temporada, mas também uma tentativa de preservar o equilíbrio esportivo. Em disputa acirrada com o Botafogo pela liderança do Brasileirão Betano, cada ponto conquistado ou perdido pode ser determinante. E, para o Verdão, o apoio de sua torcida é considerado um fator essencial na busca pela vitória fora de casa. O clima tenso, no entanto, não se limita às arquibancadas. A relação entre as torcidas de Cruzeiro e Palmeiras vive um momento crítico desde o episódio violento na Fernão Dias. A tragédia reacendeu o debate sobre a segurança nos estádios e as responsabilidades de clubes, organizadas e autoridades em prevenir conflitos dessa natureza. Para o MPMG, a recomendação de torcida única tem como objetivo evitar novos confrontos e preservar a segurança pública. Já o Cruzeiro, que será o mandante da partida, ainda não se manifestou oficialmente sobre o pedido. Nos bastidores, há uma preocupação evidente em como a decisão afetará a atmosfera do jogo e a logística de operação no estádio. No âmbito esportivo, o duelo carrega um peso imenso. O Palmeiras chega com a necessidade de vencer para continuar pressionando o Botafogo, que lidera o campeonato. Do outro lado, o Cruzeiro luta contra a zona de rebaixamento e busca somar pontos em casa para garantir sua permanência na Série A. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, evitou comentar a polêmica diretamente, mas enfatizou a importância do foco no futebol. Não controlamos o que acontece fora de campo. Nosso trabalho é jogar, competir e buscar os 3 pontos, afirmou em entrevista coletiva. A postura do treinador é uma tentativa de blindar o elenco das controvérsias externas que podem desviar a atenção do objetivo principal, a vitória. Já os torcedores, tanto palmeirenses quanto cruzeirenses, dividem opiniões sobre a recomendação do MP. Enquanto parte do público vê a medida como necessária para evitar novos episódios de violência, outros acreditam que restringir a presença das torcidas vai contra a essência do futebol, que é vivido e vibrado nas arquibancadas. A CBF, por sua vez, encontra-se em uma posição delicada. A entidade precisa equilibrar os interesses de segurança com a manutenção da integridade esportiva da competição. Uma decisão a favor da torcida única pode abrir precedentes para situações futuras, enquanto uma posição contrária corre o risco de intensificar a rivalidade e os atritos entre as organizadas. A questão de segurança nos estádios, que parecia controlada nos últimos anos, volta a ser tema central. O episódio na Fernão Dias é apenas mais um capítulo de uma longa história de violência envolvendo torcidas no Brasil. Especialistas apontam que, além de medidas preventivas como torcida única, é necessário investir em inteligência policial, monitoramento e punição efetiva para os responsáveis pelos atos violentos. Enquanto as discussões fervem fora de campo, a expectativa pelo jogo só aumenta. Palmeiras e Cruzeiro protagonizarão um confronto que vai além das 4 linhas, carregando as marcas de um momento de rivalidade extrema e decisões cruciais para ambos os clubes. O resultado dessa partida pode definir não apenas os rumos do Brasileirão, mas também os próximos passos das autoridades e clubes na gestão da segurança em jogos de alto risco. Será o futebol capaz de superar as adversidades e reafirmar sua essência como esporte de paixão e união?
Ou a violência seguirá sendo um espectro que assombra o espetáculo? O desfecho dessa história será contado no próximo capítulo de uma temporada que já entrou para a história como uma das mais disputadas e emocionantes dos últimos anos. E, ao que tudo indica, o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro não será apenas sobre quem soma mais 3 pontos, mas sobre o futuro do futebol brasileiro. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pelo Brasileirão Betano, transcende o campo esportivo. Com o Ministério Público de Minas Gerais recomendando torcida única após o confronto violento entre organizadas no final de outubro, o jogo tornou-se palco de um debate que expõe as fragilidades da segurança no futebol brasileiro. Além da importância esportiva, o embate coloca em evidência a necessidade de repensar a relação entre torcedores, clubes e autoridades. O Palmeiras, atual vice-líder da competição, busca manter a pressão sobre o Botafogo, mas enfrenta um desafio que vai além dos 90 minutos. Ao contestar publicamente a recomendação do MPMG, o clube defende o direito de seus torcedores acompanharem o time onde quer que ele jogue. Esse posicionamento reforça o papel das torcidas como parte fundamental do espetáculo, mas também levanta a questão: como equilibrar paixão e segurança? Para o Cruzeiro, a situação é igualmente complexa. Envolvido na luta contra o rebaixamento, o time precisa fazer valer o mando de campo, mas também evitar que um novo incidente manche sua imagem e prejudique sua relação com os torcedores. A decisão de aceitar ou não a torcida única terá reflexos que vão além deste confronto, influenciando a percepção sobre a gestão do clube em momentos de crise. O impacto das decisões sobre o jogo extrapola o âmbito das duas equipes. Torcedores de outros clubes veem na recomendação do MPMG um precedente perigoso. Se a torcida única tornar-se uma regra para jogos de risco, muitos temem que a essência do futebol, o confronto saudável entre paixões rivais, seja perdida. A medida, ainda que eficaz em curto prazo, é vista por muitos como paliativa e incapaz de solucionar o problema de forma estrutural. A violência envolvendo organizadas não é um fenômeno isolado no Brasil, mas episódios recentes, como o da rodovia Fernão Dias, acenderam o alerta vermelho. Especialistas em segurança pública apontam que o problema não está apenas no ambiente do estádio, mas também nas estradas, bares e outros pontos de encontro das torcidas. A falta de coordenação entre clubes, poder público e forças de segurança agrava o cenário e dificulta a prevenção de tragédias. A relação entre clubes e suas torcidas organizadas também é um ponto sensível. Muitas vezes, os laços são próximos e ambíguos, com apoio financeiro ou logístico por parte dos clubes, ainda que velado. Esse vínculo precisa ser debatido com mais transparência, para que tanto Palmeiras quanto Cruzeiro, e outros times, assumam sua parcela de responsabilidade no combate à violência. Dentro de campo, o peso do jogo também não pode ser ignorado. Para o Palmeiras, uma vitória fora de casa seria crucial para seguir vivo na disputa pelo título. Para o Cruzeiro, somar pontos é uma questão de sobrevivência na Série A. Esses contextos esportivos adicionam uma camada extra de tensão ao já carregado ambiente do confronto. As redes sociais tornaram-se palco de opiniões divergentes. Torcedores do Palmeiras acusam as autoridades mineiras de favorecerem o Cruzeiro ao restringirem a presença da torcida visitante, enquanto adeptos do time mineiro defendem a medida como necessária para evitar novos confrontos. A polarização reflete o clima de rivalidade e a falta de consenso sobre como lidar com episódios de violência no esporte. O papel da CBF também está sob escrutínio. A entidade, responsável por organizar a competição, precisa se posicionar de maneira firme, mas equilibrada. Qualquer decisão será alvo de críticas. Manter a recomendação de torcida única pode ser visto como ceder à pressão externa, rejeitá-la pode ser interpretado como insensibilidade diante da tragédia recente. Esse jogo é um reflexo do atual momento do futebol brasileiro, onde paixão, rivalidade e violência coexistem em uma relação delicada. O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro não será apenas um teste para os clubes em campo, mas também para as estruturas que sustentam o esporte no país. A resposta que emergir desse episódio poderá moldar os rumos do futebol nacional nos próximos anos.
Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.